Olha só, você já deve ter visto em algum lugar que em inglês, para escrever um verbo no passado, você precisa adicionar ed no final. Vamos ver como é que funciona essa história? Vem comigo. Eu tô terminando de editar o vídeo aqui e eu preciso avisar, esse vídeo é suficiente para você aprender a formar o passado de todos os verbos regulares em inglês. Então assista até o final. Oi pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. E bem, você provavelmente fala português como eu. E deve estar ligado que a gente está acostumado a ver o verbo assumir várias formas. Por exemplo, eu assisti a um vídeo no YouTube. Você assistiu, ela assistiu, tu assististe, eles assistiram. Você vê como o verbo assume várias formas? No inglês, para nossa sorte, não é assim que funciona. O verbo assistir, por exemplo, to watch, fica watched no passado, e isso para todas as formas. Por exemplo, I watched the movie, he watched the news, ou they watched television. Foi só acrescentar o ed no final. Quer ver outros exemplos? To play fica played, to listen fica listened, to push fica pushed. E tome cuidado para esse D no final não ser pronunciado com força. Ele é sutil, suave, é quase como se não aparecesse. Veja só, você não fala played, você fala played. Você não fala worked, você fala worked. Bem, mas é óbvio que não seria tão simples assim. Existem algumas regrinhas. Por exemplo, se o verbo já termina em E, você só precisa adicionar o D no final. Veja só o verbo decidir. To decide fica decided. O verbo concordar, agree, ele fica agreed. Percebeu? Já termina com E, então você só adiciona o D. Uma outra regra importante é que se o verbo terminar em Y e tiver uma consoante antes desse Y, você tem que trocar esse Y por I, pela letra I, e depois adicionar o ED. Por exemplo, veja o verbo play, que a gente já falou. O verbo stay, antes do Y, tem uma vogal. Então você não faz nada, só adiciona o ED no final. Já o verbo estudar, study, tem um D antes do Y. Então você precisa trocar esse Y por I e depois adicionar o ED. E assim o verbo fica studied. Você está entendendo essas regras até agora? É bom dar uma anotada, deixa um like no vídeo e comenta aí embaixo se você ficou com alguma dúvida, beleza? Agora vamos para a regrinha que é um pouco mais complicada. Há alguns verbos em que a última sílaba, as últimas 3 letrinhas, tem um padrão. Que padrão é esse? Consoante, vogal, consoante. Se você já estudou antes, você já ouviu falar nisso. É o tal do CVC. O que é que acontece? Nesses verbos, a gente precisa duplicar, a gente vai repetir a última letra, que é uma consoante, e depois vai adicionar o ED. Um verbo muito comum em que a gente vê isso é o verbo parar, interromper, to stop, em que a gente tem o T, que é a consoante, o O, que é a vogal, e o P, que é a outra consoante. Por isso a gente precisa duplicar, a gente precisa repetir o P e adicionar o ED. Então o verbo to stop fica stopped. Isso também acontece com o verbo to admit e também com o verbo to occur, em que a gente precisa repetir a última letra. Occurred, admitted. Percebeu como funciona? Mas olha só, isso só acontece quando essa última sílaba é a sílaba mais forte da palavra. É aquilo que no português a gente chama de sílaba tônica. Lembra daquelas aulas de gramática? Por exemplo, um verbo que a gente já viu aqui, to listen, ouvir, listen. Percebe que a sílaba mais forte é a primeira, o li? Então, nesse caso, mesmo a gente tendo o padrão consoante, vogal, consoante, a gente não repete a última letra antes de adicionar o ED. E se vocês notarem, essa diferença ela acontece só na hora de escrever. Na hora de pronunciar, os verbos acabam sendo pronunciados da mesma forma, com aquele ED no final, lembrando que o D é bem mais suave. Bem, claramente essa última regra é a mais complicada, mas com o tempo, aos poucos, você vai pegando o jeito. E tudo que eu falei até aqui vale para os verbos regulares. E como você já deve saber, no inglês existem vários verbos irregulares que são usados rotineiramente. E para esses verbos, você realmente precisa de prática, sentar um pouco mais, tentar memorizar quais formas eles assumem. Por exemplo, o verbo to go vira went, o verbo to be vira was ou were, o verbo dirigir, to drive, vira drove. Percebe que não tem uma regra específica? Tem que se expor e memorizar. Mas é claro que você pode dar uma olhada na descrição, eu posso ter feito algum vídeo para te ajudar a entender melhor os verbos irregulares. I hope you guys enjoyed this video. Please subscribe to our channel and also leave a comment below if you have any question. Take a look in the description box. It might have something that can help you to improve your English. And I see you in the next video.